Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do Ecotrip Podcast. E, mais uma vez, uma pessoa ilustre aqui para falar sobre escalada, que é o GG. Né, GG? Tudo bem? Prazerzaço, tá? Obrigado por ter a oportunidade de estar aqui na Ecotrip. Quando eu recebi o convite, Vanderlei, eu fiquei muito satisfeito, tá? Comentei com a nossa equipe, né? Somos em 4, o quarteto. A Aninha, vou começar pelas meninas, né? Sim, fica a à Aninha, vontade. a Miriam, o Figura e o GG. GG. Isso aí. Mas, GG, fala pra gente aí seu projeto, como você trabalha, como que a sua equipe trabalha. Eu já sei que você faz escalada, né? Sim. Você é um atleta, né? A sua equipe também são de atletas, né? De pessoas Sim. ligadas ao esporte de escalada. Esporte de aventura. Você falou de escalaminhada. Escalaminhada. Então, esclarece aí para as pessoas que não conhecem ainda o que é uma escalaminhada, como é que funciona. Eu acho interessante também o início desse processo, como que começou para aquelas pessoas que estão iniciando, introduzindo essa parte de esporte de aventura, entenderem como é que funciona. Perfeito. O GG, assim como qualquer outra pessoa, quando via algum ponto alto, a altura já tremia na base, mas tremia literalmente, tá? E uma observação aqui, tá? Importante. Pelo menos na questão de altura, esporte que envolve altura, escalada, escalaminhada, rapel, porque a escalada é quando você sobe uma montanha e o rapel é quando você desce uma montanha. Sim, esse detalhe aí. A característica é o seguinte: as mulheres, nada contra os homens, mas eu preciso que eles nos representem também. As mulheres representam 70% do nosso público e 30% os homens. 30%. Interessante, né? Bem interessante. Aliás, não só na escalada, eu já observei, né, vários esportes. Natação, Sim. Canoa, beach tênis, enfim, todo tipo de esporte, por incrível que pareça, as mulheres são maioria. É a impressão que eu tenho. Você tem alguma referência para falar sobre esse quantitativo, por que ou não? Mais mulheres ou menos homens, não sei. Bom, pelo menos na minha área, como professor, eu observo o seguinte, Vanderlei, e não desmerecendo ninguém, Sim, porque claro. eu super respeito a atitude das pessoas, mas geralmente as pessoas que nos procuram e falam assim, eu já tenho experiência, ou eu não tenho medo, geralmente acontece ao contrário. São as pessoas que mais têm medo. E com as mulheres, a impressão que eu tenho é que elas são mais sinceras, tá? Não que os homens não sejam, mas eu tenho a impressão que elas são um pouco mais sinceras. Elas já falam de cara, olha, eu tenho medo, eu preciso... Só que elas comentam o seguinte, eu tenho medo, mas eu preciso superar esse medo. Que legal, Isso né? é importantíssimo. Isso é importante. Em qualquer área, como você falou, de esporte, mas envolvendo a altura principalmente. Então, lá atrás, aproximadamente 2017, 2018, o GG, com aquele medo imenso de altura, eu fui convidado para participar de um grupo que tinha que lidar com pré-adolescentes e adolescentes, com algumas necessidades especiais, né? Autismo, TDAH, TOD, e eu não tinha experiência. Eu fui convidado para ser diretor, e eu assumi. Eu falei assim, eu pensei comigo mesmo, eu preciso primeiro, claro, da ajuda de Deus e da ajuda de pessoas à minha volta, porque a gente não nasce aprendendo as coisas, né? A gente tem que... É uma caminhada, né? A vida é uma caminhada, nós temos que evoluir. Então, eu assumi para mim essa responsa e esbarrei com bastante dificuldade, muita dificuldade. As maiores dificuldades eram com os pais, por incrível que pareça, e não com os pré-adolescentes e adolescentes. Mas, enfim, o tempo foi passando ali e a gente, nesse clube que eu chamo de Clube de Desbravadores, tá? É um projeto grande, tem o Clube de Desbravadores e o Clube de Aventureiros, que envolve crianças, pré-adolescentes e adolescentes. É um projeto grande da Igreja Adventista. Eu fui convidado, resolvi participar, fiquei por 2 anos sendo diretor. E aprendi muita coisa. Aí,
aquele contato com os meninos e meninas fez o GG dar o próximo passo. Eu estava fazendo uma trilha de superação junto com esse grupo de desbravadores, cerca de 17 quilômetros, uma trilha. E uma caminhada, óbvio. Bem puxado, né? Bem puxado. 17 bem quilômetros. puxado, sim. Dependendo do grau de como é? Grau de dificuldade. Dificuldade, né? O relevo não era tão quilômetros. acidentado, não. Não era tão acidentado, mas não deixa de ter 17K, 17 quilômetros é... Exatamente. Caminhada. Tinha pausas, enfim, tá? Horário para um lanchinho rápido, se hidratar, que é muito importante, né? Os pais acompanhando tudo, lógico, né? Com termos assinados, porque lidar com pré-adolescentes ou adolescentes tem que ter todo um respaldo, né? Claro, para a segurança deles e nossa, né? Sim. Então, fazendo isso, eu me deparei com um grupo na época fazendo rapel. Não fazia parte do nosso grupo. Sim. Eu observei eles fazendo rapel e o lugar era chamado de Túnel dos Ventos. Inclusive, hoje é meu lugar favorito, é meu xodó. Túnel dos Ventos, Domingos Martins. Se vocês não foram ainda nesse lugar, vocês não sabem o que estão perdendo. É a Pedra dos Ventos? Exatamente. Alguns chamam de Pedra dos Ventos. Já fiz rapel lá. Bem legal, né? Muito legal. O meu primeiro contato com o rapel, escalada, foi vendo este grupo fazendo lá. A partir desse dia, eu fiquei encantado. Sabe quando você vê algo e fala assim, eu preciso disso para mim, eu quero isso? Eu me apaixonei. Lá e desde então eu não parei mais. 2017, 2018. E aí nasceu os Aranhas do Rapel. O nosso grupo, Aranhas do Rapel. O grupo de vocês é o Aranhas do Rapel. Do Rapel. Isso mesmo. E a gente fez questão de colocar as cores da nossa bandeira, porque eu percebi que outros grupos que fazem escalada, trilha, rapel, passava algo muito formal nos seus logotipos, bandeira, enfim. Aí a gente resolveu deixar mais familiarizado para o estado do Espírito Santo, para mostrar que somos capixabas realmente. Eu idealizava isso. Sempre quando fazia uma publicidade, um banner, um fly, eu pedia para a Aninha, que faz essa parte de edição, e o Figura, eu pedia para eles para criarem algo em volta das cores da nossa bandeira. Do Espírito Santo. Inclusive, o mascotinho, que é uma aranha, né? Aranhas do Rapel, também está com essas cores. Azul, rosa, é bem interessante. Eu acho bem legal. Da oportunidade das pessoas conhecerem um pouco mais, quem sabe através do esporte, sobre o nosso estado. O Espírito Santo trabalha com filho. Mas, assim, vocês, o seu grupo, né? Sua equipe, vocês fazem rapel e escalada, escalaminhada em vários locais, né? Vários locais. No estado, né? Exatamente. O lugar mais frequentado e que a gente costuma mais praticar, mais marcar os eventos, é no Morro do Moreno, aqui em Vila Velha. Tá. Isso mesmo. Morro do Moreno. Mas fazemos também Domingos Martins, Santa Leopoldina, Domingos Martins é o Túnel dos Ventos, né? Santa Leopoldina, um lugar lindo, Cachoeira do Palito. Ah, sim. Lindo também, falar. Maravilhoso. Eu fiz um rapel na Cachoeira do Barbudo. Do Barbudo, eu sei onde fica. Lá em Buenos Aires. Guarapari. Isso, legal. Isso. Que fica nas proximidades ali, você também chega em Alfredo Chaves ali. Sim. Bem legal também, do Barbudo ali. Cachoeira do Maravilha também, é bem interessante lá. E, por exemplo, Cachoeira de Itapemirim, o Frade e a Freira, que eu coloco. Inclusive, nós colocamos dificuldade nos eventos. Por exemplo, Morro do Moreno a gente coloca lá nível. Grau. Exatamente. Nível. Colocamos iniciante. Por exemplo, Pedra dos Ventos, Túnel dos Ventos, colocamos ali intermediário. Sim. Porque envolve uma trilha um pouquinho maior, né? Porque nós costumamos fazer com criança a partir de 5 anos, desde que esteja acompanhado de um responsável legal. Sim. Então, é importante para os responsáveis e para a criança também começar a ter uma noção, né? Porque às vezes a pessoa chega e fala assim, eu nunca fiz uma escalada leve, nunca fiz o rapel, eu não sei exatamente o que é uma trilha. Então a gente tenta esclarecer isso, né? O primeiro contato, que é, no caso, a rede social, o Insta, e logo posteriormente o WhatsApp, e a gente tenta tirar algumas dúvidas, né? Para a pessoa ter noção do que ela vai fazer. A gente
sempre deixa claro o seguinte, não precisa ter experiência, porque a gente instrui todo o procedimento, como que é feito, equipamentos de segurança, seguro aventura, que é muito importante. Os membros da equipe e os aventureiros que vão fazer têm o seguro também, tá? Que é importante. Isso. As fotos também, a gente deixa claro que está incluso. Vocês fazem também com já incluso fotos, vídeo? Por quê, Vanderlei? Alguns clientes levam o celular, eu já vi muito acidente acontecer, principalmente envolvendo altura. Né? O ideal é que você fique com suas mãos livres para lidar com uma escalada leve, até mesmo rapel ou uma trilha que você precisa, às vezes, afastar um pouco, né? A vegetação do seu rosto. Perfeito. Você tem que ter as mãos livres. A gente aconselha levar uma mochila e, se possível, deixar o celular guardado na mochila ou no bolso, enfim. Mas alguns deixam, utilizam na mão e já aconteceu muito acidente. Acidente que eu digo assim, perder o aparelho, trincar ou perder durante a trilha. Ótimo. Então, por isso que a gente sempre conta com um fotógrafo acompanhando a gente. Tá? Não quer dizer que o cliente não possa tirar ou fazer as suas tomadas no local lá, na ocasião. Há quanto tempo você faz isso, GG? Você e sua equipe, né? Isso. Tem cerca de 7 anos. 7 anos. Desde o início desse sonho aí. Que começou com os pré-adolescentes e adolescentes. O projeto lá da igreja... Os Desbravadores. Que legal. Ali, eu digo que foi o pontapé inicial dessa paixão hoje. E, inclusive, eu gostaria de se eu puder... Claro, fica à vontade. Falar para os pais... para apoiarem esses jovens de hoje em dia. Porque muitos não têm contato ainda com um tipo de esporte. Não precisa ser só o rapel ou só a escalada. Nadar, que é coisa incrível também. Nadar, que envolve toda a musculatura do corpo. Atividade física, né? Atividade física. Porque, na realidade, os pais encaminhando os filhos logo cedo. Isso aí eu acho importantíssimo. Logo cedo para o esporte, que pelo menos ele vai ter um direcionamento, né? Incrível. Porque tem tanta criança, adolescente na rua, né? E esses projetos envolvendo adolescentes, crianças, ajuda a família a estar junto, né? Porque filho não vai sozinho. Integração da família. Né? Vai o pai, ou vai a mãe, ou vai o responsável, né? E Vanderlei, inclusive, quando vai, por exemplo, uma família, no caso, ou a mãe com o filho, ou o pai, ou ambos com o filho, é uma satisfação tão grande para a gente da equipe também ver esse contato, porque os meus pais, em memória, né, falecidos, eu não tive essa oportunidade. Né? Então a gente fica até emocionado vendo uma situação dessa com a família reunida ali, em contato com a natureza, vendo paisagens incríveis, né? E curtindo ainda, exercitando o corpo. Né? Por exemplo, a última família que tivemos a oportunidade no Morro do Moreno ali, ela estava num processo delicado no casamento dela, e ela comentou com a equipe, olha, eu estou vivendo de novo. Eu estou vivendo de novo. Só em estar aqui, respirar esse ar puro, vendo essa paisagem incrível, e poder ter a oportunidade de conversar com pessoas que gostam de fazer o que eu estou fazendo aqui, que no caso era o rapel, né? A escalada, ela falou que estava vivendo novamente. Lembrando que eu gosto sempre de comentar, viver é diferente de estar vivo. Nós temos que viver. Tem que ter o verbo, tem que ter ação. Viver. Tá vivo, tá... Estagnado, né? Talvez. Mas é importante. Eu acho... Olha, você me colocou na berlinda aí. Berlinda que eu quero dizer assim, né? É interessante essa coisa de você falar que viver é mais importante do que estar vivo. Realmente. Porque você está vivo, você pode estar vegetando. Tem que ter um propósito, Vanderlei. Você não tem um Pelo propósito. menos um propósito. Exatamente. Então. Interessante isso aí. Viver é mais importante. Viver é melhor do que sonhar, né? Tem uma frase assim, você conhece? Viver é melhor do que sonhar. E se me permite, eu não imaginei essa frase, não. Eu me baseei em um plano de saúde. Enfim, na época, esse plano de saúde fez a seguinte propaganda:
o melhor plano de saúde é viver. E isso nunca saiu da minha mente. Já faz muitos anos. Legal. O melhor plano de saúde é viver. Então eu peguei esse viver e fiz uma adaptação. Viver é diferente de estar vivo. Que legal, GG. Você vive fazendo essas aventuras, e como é que você vive na realidade, assim, o seu pensar, a sua forma de estar nos finais de semana com essas pessoas, né? Porque são atividades assim bem atípicas, né? Não é todo mundo que na realidade quer fazer esse tipo de atividade, né? Exatamente. Que tipo de pessoa, que tipo de pensamento essas pessoas têm ao procurar um esporte de aventura? Ok, tudo bem. Vamos lá. Os nossos amigos e amigas, enfim, clientes que surgem e querem um contato com um esporte de aventura, geralmente eles nunca tiveram contato. Geralmente, a maioria nunca tiveram contato. E procuram saber melhor como é que funciona, e a gente tenta tranquilizar. O GG, na medida do possível, é uma pessoa bem calma, bem tranquila, para deixar o GG fora deixar ele um pouco mais irritado, tem que pisar muito no calo dele, tá? Então eu acho importante essa característica, ter paciência, paz com essas pessoas. Eu acredito o seguinte: eu gosto de tratar as pessoas da forma que eu gostaria de ser tratado. E hoje em dia as coisas são tão caóticas e corridas. Uma das coisas que essas pessoas me perguntam demora muito? Uma das coisas que eles me perguntam. Aí, com paciência, eu explico: olha, tudo envolvendo altura, você tem que ter calma. Paciência. Exatamente, tem que ter paciência. O ritmo que nós temos do nosso cotidiano vai mudar um pouquinho. Aí eles entendem quando estão nesse contato com a natureza. E geralmente voltam para fazer, novamente. Mais e mais vezes. Geralmente. E a produtividade deles, por incrível que pareça, até a nossa. Quem é o GG no dia a dia? Eu sou um motorista profissional e sou professor, né, de altura. E durante a semana, exerço minha profissão, e aos finais de semana, geralmente aos domingos, tá? Nós fazemos aos domingos os eventos. Salvo quando há um final de semana, quando há um feriado prolongado, um exemplo. Quarta e quinta-feira é feriado, aí geralmente nós marcamos um evento. Mas fora isso, aos domingos nós fazemos. A gente entende que aos domingos as pessoas estão um pouco mais descansadas daquela correria da semana. Trabalho, escola, trabalho, ou algo do tipo assim. Seria uma válvula de escape? Sim, também. Para o estresse do trabalho, da semana, as pessoas procuram esporte de aventura para extravasar, para poder demonstrar alguma coisa, assim? Você vê essa coisa? Ok, Vanderlei, perdão. Eu observo detalhes à minha volta quando eu estou exercendo essa prática, né, o esporte radical. Quando os nossos amigos e amigas, filhos, enfim, os clientes estão lá conosco, eu observo que uma das características que eles fazem é gritar. Aí sabe o que eu peço para eles? Grite mais. Grite mais. Não é restrição. Se você tiver desejo de gritar, não vai ofender ninguém, não vai machucar ninguém. Aqui na montanha não tem censura de volume. É um eco, né? Isso. É o que você comentou, Vanderlei. Uma válvula de escape. As pessoas, hoje em dia, eu percebo que elas estão muito estressadas. Um nível de médio para alto. A maioria das pessoas que nos procuram. Mas sabe por que, Gigi, eu falei isso com você? Eu me senti na liberdade de falar isso com você, porque eu pratico esporte de aventura, né? Então eu já fiz pêndulo, já fiz rapel e cachoeira, de cabeça para baixo, escalaminhada, trilhas, né? De médio, de alta complexidade, enfim.
É interessante esse lance aí de gritar mesmo. Uma das Isso é características, uma tá? forma de liberdade, grito de liberdade, não é grito de desespero, não. É de conseguir. Eu consegui. Mas não é um grito em vão, não, tá? Alguns, quando estão gritando, usam as palavras assim: Ficando para viver, fora, né? livre. Eu gravo tudo aqui. Elas realmente é como se realmente estivessem precisando grito de disso liberdade, naquele né? momento. Exatamente. É um grito de liberdade. Exatamente. Né? E a gente fica super satisfeito, super feliz que as pessoas estão procurando ser felizes. De uma forma ou de outra. Né? De uma forma ou de outra. Principalmente quando estão em família, que hoje em dia é tão difícil. Mas eu acho que as pessoas não são levadas a fazer esporte radical por medo, não. É por curiosidade ou demonstrar uma força interna. Não, eu posso, eu faço, né? Sim, Vanderlei. Porque tem pessoas que falam, não vou fazer porque pode acontecer alguma coisa, aconteceu isso lá, e etc. Tal. Enfim, a segurança, né? Se me permite, A sua equipe tem, sim. trabalha com segurança, trabalha com... O Seguro Aventura está aqui, todos nós temos. Tá? É interessante isso aí. É importante. São pequenos detalhes que fazem diferença. Várias aventuras que eu fiz tinha seguro. Okay. Já incluído no vamos dizer, no evento, né? No evento, okay. Exatamente. Isso é primordial. Quando a gente está demonstrando o equipamento de segurança, a primeira dúvida das pessoas: essa corda aguenta peso? Aí a gente até faz uma brincadeira assim, ô fulano, a corda que você comprou no material de construção tá boa? A gente faz aquela brincadeira para deixar aquela pessoa menos estressada, não tem? Porque quando chega o primeiro contato com o esporte de aventura, a pessoa tá muito estressada. Sim. É muito apreensivo, sim, né? Então lógico, a gente tenta de alguma forma fazer aquele primeiro contato com aquela menina, aquele menino, ou o pai de família, a mãe. A gente faz uma brincadeira ou outra para depois falar sério. Não, as cordas têm certificação aqui no Brasil e normas internacionais europeias, aguentam tantas toneladas. Por que tem que aguentar tudo isso? A gente explica todos esses detalhes assim. Sim. Capacete é importante, porque se rolar uma pedrinha, por menor que seja, essa pedrinha, se você olhar para cima, ela pode bater em um ponto vital, né, do seu crânio ali. Então é importante. As luvas são muito importantes para as mãos, né, para não dar abrasão, porque a corda chega um momento que deslizando sua mão na corda vai aquecer muito. Queima, né? Isso, queima. Então a gente vai explicando com calma todos os detalhes para a pessoa começar a ficar um pouco mais tranquila e entender que tudo que está ali é fundamental para o que a gente pratica. E nesses esportes de aventura também é interessante observar o tipo de calçado, exatamente, de roupa, né? De roupa com proteção, UV, tá sempre hidratado, sempre levar uma banana, alguma coisa assim, importantíssimo. Enfim, né? Com certeza. Um dos pontos que a gente também foca é isso aí: alimentação, hidratação. A gente pede assim, descanso. Olha, exatamente. Um dia anterior ao evento, descanse bem, não vá com a mente muito cansada, porque é importante foco, né? Concentração no que está fazendo, principalmente envolvendo a altura, né? E se você me permite, Vanderlei, que eu não posso deixar de falar sobre essa questão, estamos desenvolvendo, precisamos amadurecer mais. Como eu falei, um passo de cada vez, que a gente gosta disso, né? Sim. A gente quer incluir. Eu já fiz isso no passado em escala menor, sobre incluir comunidades carentes, meninos e meninas, a praticar esporte de aventura. E muitos nunca tiveram contato. Vanderlei, nunca tiveram contato. Sim, tá? Porque está limitado a uma comunidade bem restrita, né? Sim. O esporte ainda é um pouco restrito, né? Por um motivo ou outro, o esporte ainda não conseguiu adentrar naquele local, entendeu? Então, a gente tenta ir lá pessoalmente,
nessa comunidade X, por exemplo, vai lá, conversa com um paizinho, uma mãe, vai tentando se familiarizar com a comunidade, apesar de eu já conhecer algumas, né? E tentar resgatar, tentar convidar essas pessoas, né, os pais e os filhos. Claro que como somos um grupo pequeno, também nós não podemos ampliar tanto assim, né, esse projeto. A gente está começando aos poucos, trazendo poucas crianças, meninos e meninas, para praticar um esporte radical, no caso, envolvendo altura. Mas a gente começa, por exemplo, convidando eles para fazer uma trilha leve. Sei. Vamos lá no Morro do Moreno, em Vila Velha. Onde fica o Morro do Moreno? Não, a gente vai conseguir um transporte, né? Aí já começamos a precisar de ajuda de algumas pessoas, né? Porque não temos patrocínio, mas tem pessoas muito bacanas que dão aquela força, tá? Que levantam o astral da gente. Mesmo às vezes a gente estando desanimado, uma coisa ou outra, empecilho, eu acho que é importante. Amizade é tudo. Mas amizades mesmo, de verdade, entendeu? Aquela pessoa que você pode abraçar, cumprimentar, dar um sorriso. Então a gente convida alguns meninos e meninas, juntamente com os pais, faz uma trilhazinha leve, e é incrível quando eles comentam assim, o sorriso dessas crianças, fala assim: tio, tia, eu nunca fiz isso, eu nem sabia que era dessa forma. É bem bacana, é bem legal. Pô, muito bom. GG, eu vou passar para você fazer as conclusões finais. Okay. Se ficou alguma coisa para trás que você esqueceu de falar sobre o seu trabalho, você pode ficar à vontade, tá bom? E eu vou aproveitar e as pessoas que estão nos assistindo, né, inscreva-se no nosso canal. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, né, faça seus comentários, o GG está aí para responder tudo, né? Fica à vontade, GG, para falar para todo mundo aí que você é um cara que está promovendo saúde, né, para as pessoas. Vanderlei, tem muitos outros grupos que envolvem esporte de aventura, e são grupos maiores. Mas quando começamos a nossa equipe, nós 4, a gente sempre deixou claro o seguinte: nós não queremos ter pressa em crescer. Nós queremos dar um passo de cada vez e alcançar o mérito das coisas com dignidade. É muito importante. Com amizades verdadeiras, com colaboradores que nos ajudam, que estão sempre nos apoiando, dando aquela força. Às vezes um simples oi, bom dia, já faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa, ou não é? Então, como a gente é um grupo que está relativamente pequeno, temos vários projetos que está às vezes aqui. Sim. Mas a gente quer executar eles. E fé em Deus, e graças a, por exemplo, um podcast desse daqui, o Eco Podcast. Eco Trip. Exatamente. Nosso amigo Vanderlei, dando essa grande oportunidade para a gente de se expressar, eu acho que faz toda a diferença. E as portas estão abertas. Obrigado, tá? De coração. Sempre. Um abraço. Obrigado. Obrigado, Vanderlei.